Sejam todos bem-vindos a mais um Conversando com o Dil Martins. É um prazer recebê-los aqui. Você já sabe, né? Antes da gente começar o nosso bate-papo, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like. Isso ajuda as redes sociais a entender e distribuir melhor o nosso conteúdo. Você sabe que também encontra a nossa conversa, o nosso bate-papo no Spotify. Então, no YouTube ou no Spotify, vem com a gente participar. Hoje temos um convidado super especial, alguém que tem um currículo invejável, empreendedor, ele é conhecido no meio político por suas habilidades e capacidade, ele tem um currículo que realmente expressa grande maestria, porque é doutor em controladoria e contabilidade pela USP, dentre tantas outras formações que a gente vai debater ao longo da nossa conversa. Recebo para um bate-papo no Conversando com o Dil Martins, professor Aridelmo Teixeira, roda a vinheta. Seja bem-vindo, professor, é um prazer recebê-lo aqui. Eu que agradeço, a oportunidade de estar aqui é um prazer. A gente queria fazer esse bate-papo já há algum tempo e graças a Deus que agora deu certo, a gente consegue trazê-lo aqui. O estacionamento não ajuda muito, não. Não ajudou não. Mas que bom. Eu queria, antes da gente entrar aqui, a gente está no ano eleitoral e o senhor, com toda a experiência que tem, a gente quer explorar bastante isso. Mas eu queria um pouquinho da experiência. Tanta coisa boa, tanta experiência na área contábil e administrativa, e o senhor é responsável também pelo Instituto FUCAP. Como é que de onde vem tudo isso, professor? Olha, acho que vem da formação, a família, né? Apesar de minha família, meu pai e minha mãe serem, sim, de profissões tanto quanto humildes, né? A minha mãe, na época, hoje em dia nem tanto, mas na época minha mãe era professora primária, da primeiro nível do Fundamental 1. E meu pai fazia bicos, foi motorista de táxi, foi trocador de ônibus, foi... Severino. O Severino, exatamente. Então, assim, mas uma coisa que eles não abriam mão era estudar. Legal. Minha mãe, como professora, na época, eu sempre falo, ela tinha a filosofia da Havaiana, né? Então, ela saía de manhã cedo, só voltava de noite. Mas a gente tinha que fazer o dever e deixar numa mesinha lá. E debaixo tinha 2 Havaianas. Pronto. Chegasse, não tivesse Havaiana. Doutora Melissa, né? Antigamente a doutora Melissa ficava ali. A psicologia funcionava e tal, mas assim, nos acompanhou bem. Nós somos 3, né? Lá em casa eu sou do meio, tem uma menina e um menino. E os 3 têm doutorado nas melhores universidades do Brasil e do mundo. Então, assim, foi uma trajetória bastante difícil. Mas trabalhando de dia, estudando à noite. E foi assim que fomos empreendendo, né? Fui funcionário público, comecei como office boy, carteira assinada, um salário mínimo, minha primeira... Que beleza, hein? Mas Já antes disso eu vendia picolé, fazia da rua, fazia de tudo. Ou seja, forjado na vida, né? Na vida, exatamente. Forjado na vida, fui até chegar trabalhando. Comecei ali com 9, 10 anos, né? Vendendo chup-chup na rua, pegando passarinho para vender na feira. Aí eu já, hoje em dia já não pode mais ver. As coisas mudaram. Mas na época você chegava, tinha uma parte da feira que era só a disposição de passarinhos à venda, né? Uhum. Então eu pegava passarinho, vendia, catava lata na rua. Eu comecei, meu primeiro empreendimento mesmo foi catando lata para vender. Rapaz, catando lata, sério? Uma latinha de alumínio? Não, nessa época não tinha alumínio, não. Ah, não, naquela época era lata de óleo mesmo. Uma lata pesava quase 1 quilo. Pois é, então de catador de latinha, podemos assim dizer, de catador de lata velha a um grande referência no mercado de empreendedorismo, de educação. Hoje o senhor é professor, bem colocado. Isso, eu fundei a FUCAP, né, que é uma das melhores escolas de negócio do Brasil. Tem diversas outras empresas, startups, e hoje eu estou mais ativo nas startups e cuidando do Instituto FUCAP, que é um projeto de área social para ajudar aí no desenvolvimento do nosso estado. E dá tempo, professor, para tanta coisa? O senhor ainda dá aula? Deixa eu fazer a pergunta padrão. O senhor ainda dá aula? Ou não dá mais tempo? Hoje tá mais... Hoje eu não dou na mesma frequência que eu, né, lá no passado. Uhum. Quando nós montamos a FUCAP, né, eu era o diretor, era o faxineiro, era o professor, era, né, o Severino da FUCAP. Tá certo. Eu e Valsemiro, né, nós fazíamos, que era o meu sócio lá, que começamos juntos, com o Arilton, que é meu irmão e tal. Né? Então, assim, nós fazíamos tudo. Então, quem dava aula éramos nós, quem administrava a empresa éramos nós. Então,
Foi passando o tempo, a empresa foi crescendo muito, diversificando, fomos para fora do estado, 6 unidades fora, em outras capitais do Brasil, então viagem para cá, a agenda ficou meio apertada para manter. Eu fui saí da graduação, fui só para o mestrado, depois do mestrado fui só para o doutorado, que a FUCAP tem da graduação e do doutorado, Claro. E no final das contas eu passei só a orientar, e hoje praticamente eu só oriento e dou algumas aulas Participação pontuais. especial, né? Exatamente. Participação especial. Nesse objetivo aí. Na verdade, é bom quando passa por todo esse processo, porque eu costumo falar com o pessoal que trabalha comigo exatamente a mesma coisa. Como a gente foi passando por todos os setores, a construção até chegar onde chegou, quando o servidor, o colaborador fala que não dá, fala, dá sim. Quer que eu mostre como é que faz? Eu já fiz, eu tô falando que dá, porque dá. Essa é uma grande vantagem mesmo, né? Eu fui 11 anos funcionário do Banestes, depois fui professor da UFES 17 anos, aí pedi demissão tanto do Banestes quanto da UFES, e fui... Essa área de exatas, ela é uma área... Bom, pra mim não é. Tá bem claro que eu sou de humanas, deixa eu do lado de cá. É uma área desafiadora, lidar com números, fazer projeções. Eu imagino que isso seja um problema. E para pessoas que vivem e trabalham com isso como o senhor, quando a gente está falando de um ano eleitoral onde os números tendem a ficar mais nervosos, ficar mais aquecidos, aí pinta essa questão de guerra lá nos Estados Unidos, que também acaba influenciando na economia do Brasil. Isso é uma loucura, né? Olha, mas se você tem bons planejamentos, você falou da guerra. A guerra que acontece, aumenta o preço do petróleo, pode interferir no dólar. Opa! Você não precisa saber que vai ter uma guerra. Você sabe, você tem que ter um plano para quê? Se o petróleo subir, ou o dólar subir, ou cair, o que você faria? O motivo independe. Né? Então, tem a magnitude. Então, você tem que ter no seu portfólio ali soluções para qualquer ambiente. Uma gordurinha para queimar, seria uma linguagem popular. É isso. O ruim, o que você não pode é ficar de cabeça dentro do buraco e esquece, não, tá bom, vai continuar. Não, meu amigo. Tá lá na Bíblia, 7 anos de colheita, 7 anos de vacas magras. Então, a vida é assim. Se você tem esses dois conceitos, que a vida ela oscila, e que quais são as incertezas possíveis, você consegue ter uma previsibilidade do que fazer em cada cenário. Né? Aí, aparecendo um cenário, você já tem ali a modelo mental de como atuar naquele cenário. Vou te dar um exemplo. Na pandemia, por exemplo, acho que a FUCAP deve ter sido a primeira escola, nós não perdemos nenhum dia de aula, porque nós estávamos acompanhando a tendência de aulas híbridas e já estávamos testando e fazendo. No dia seguinte, fechou a escola num dia, falou, a única coisa que fomos comprar um tablet para cada professor para fazer de casa, mas nos primeiros dias eles fizeram o computador deles mesmos e nós não perdemos nem aula. Opa! Tem um cenário de que a gente estava trabalhando que um dia ia chegar a ser aulas híbridas e passaria a ser a rotina. Nós já estávamos prontos. Na hora que aconteceu, você deu sorte. Não, você trabalhou. Estava preparado para o impacto. Eu consigo dizer que sorte é o encontro do talento, né, com o esforço. Legal. Aí você dá sorte. Aí o cara, como é que ele deu sorte? Não, de repente aconteceu, né? Tem umas coisas assim que as pessoas falam, né? Então, se você tem o conhecimento, né, e tem o esforço, aí na hora que a coisa acontece, você está pronto para pôr o cara sortudo. Não sabe, quem vê cara não vê corre, como diz aquele ditado popular, né? Exatamente. Professor, o senhor teve uma experiência, e tem uma experiência em gestão pública. O senhor tem passagens por governo do estado, prefeitura de Vitória, ou seja, grandes players, grandes desafios também. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho do momento em que o senhor assume. Vamos começar primeiro falando a nível de estado, que é uma experiência exitosa, junto com o então governador Paulo Artung. O senhor teve a oportunidade de colaborar. Aliás, vou pedir o senhor para fazer uma ponte para trazer PH aqui, para a gente poder também compartilhar as experiências dele. Eu queria que o senhor falasse, porque os momentos eram complexos, e aí o senhor entra para ajudar e consegue encontrar soluções, que é o que a gente está falando aqui. Vamos lá. Na realidade, no governo do estado, eu era voluntário. Com o Paulo Artung, eu nunca fui... Oficialmente Porque ficou muito forte que eu que trouxe, junto com o Espírito Santo em Ação, a Escola Viva. Né? Nós, empresários, que bancamos a implementação da escola. Bancamos em quê? No custo de logística e de estrutura
não de professor e tudo, era do Estado. Nós trouxemos foi a metodologia. E como eu fiquei muito à frente, de vez em quando saia no jornal o secretário de Educação, mas eu não era o secretário de Educação. Né? E ficou muito forte essa passagem, e é um orgulho, porque hoje se fala em escola de tempo integral como se fosse algo novo. Né? E, na realidade, se você for lá buscar no jornal, nós enfrentamos uma resistência enorme. Né? Deputados da CL juntando aluno, queimando pneu, não deixando implementar o modelo. E hoje estamos vendo que, poxa, o Brasil caminha nós para estávamos isso. Era muito atrasado em ainda não ter. O modelo que está aí hoje não é o que nós implementamos, ele foi basicamente destruído. Remontado, né? Foi remontado, né? Mas por isso que ficou essa marca aí de como se eu tivesse atuado como, vamos dizer assim, secretários do Artung. Né? Na época eu era presidente do Espírito Santo em Ação e gente... Muito ativo. Muito ativo, aí fez essa confusão. Agora, na Prefeitura de Vitória, não. Na Prefeitura de Vitória, eu fui convidado pelo Pasolini só para fazer a transição. Né? Só tinha um mês para fazer a transição por causa da pandemia, a eleição terminou tarde. E quando nós começamos, eu futucando os números da prefeitura, participando das reuniões de transição, falei, poxa, o desafio era o buraco brutal, tá mais fundo aqui. Muito mais difícil do que a gente, olhando os números, sabia que a situação era difícil, mas não tão difícil quanto estavam quando pegamos os números. A gente trabalhava com números, vamos dizer assim, que estão na rede, né? Na campanha, você não tem os números oficiais, você não está lá dentro da máquina para pegar. Aí, então, fizemos um plano de intervenção e acabou que ali o plano estava meio, vamos dizer assim, muito audacioso, a gente precisaria de muita força para implementá-lo. E o Pasolini e o Paulo Artung me convenceram que eu teria utilidade para a cidade em assumindo. Não estava preparado, porque eu tinha meus negócios, tive que... Claro, né? Claro. Mas assumimos. Os primeiros 9 meses foram muito difíceis. Você pegar lá, tinha 2 caixões na porta da prefeitura, um com a minha foto e outro com o Pasolini. Porque as pessoas chegam... O senhor trouxe o remédio amargo para curar o enfermo, é isso? Exatamente. Né? Eu sempre digo o seguinte, primeiro você tem que ter o diagnóstico preciso. Você não adianta ter o remédio certo se o seu diagnóstico... Remédio certo para doença errada não resolve nada. Né? Então, nós fizemos um bom diagnóstico. Né? A Previdência estava praticamente quebrada. O prazo para fazer a reforma já tinha passado. A prefeitura estava recebendo repasse da União e do Estado por força de liminar, porque ela estava ilegal, tinha que fazer a reforma de qualquer jeito. E nós resolvemos fazer uma reforma que garantisse ao servidor que na velhice dele ele iria receber. Que tem diversas prefeituras aí que em breve vão parar de pagar, ou vão parar de pagar o aposentado ou vão pagar o da ativa. Então, que a conta não fecha. Porque a legislação não permite que você gaste mais de 54% da arrecadação com folha de pagamento. E que inclui o aposentados crescimento vegetativo dessa folha de ativos. Tem gente com 52%, 53%. E a Previdência não vai parar, porque a máquina, nós estamos chegando no ciclo, perdemos o bônus, né? Ou seja, mais gente aposentando do que ativo. Então, por exemplo, a Prefeitura de Vitória, em 33, nós teríamos 2 aposentados para cada um da ativa no ritmo que estava indo. Imagina uma prefeitura pagando 3 folhas. Não, você tá doido. Não existe, né? Eu falava, olha, vocês querem acreditar em Papai Noel? Eu acredito, mas a situação é que... Aí eles começavam a falar mal dos outros que não tinham feito. Eu falei, eu não quero estar nessa lista. Trago verdades. Isso. Então, assim, é duro? Mas nós vamos nos preparar. Então, nós conseguimos, com isso, com 9 meses... nós anunciamos um plano de 1 bi de investimento. Aí a oposição, né, o governo do estado rindo, isso é... Resultado, nós investimos mais de 2. Que bacana. E como oposição ao governo estadual, nós não recebemos 1 centavo. Isso foi um fator que em tese dificulta, porque quando não há ali o apoio... Tudo bem que a Prefeitura de Vitória é uma prefeitura rica, comparado com outras realidades. Vamos trabalhar esse conceito de que era rica? Vamos olhar a gestão anterior, quanto que ela investia? Não, ok? Aí você vê que... Aí é problema de gestão mesmo, né? Aí nós estamos falando de problema de gestão. Você não adianta ser rico se você for pobre e tiver uma boa gestão. Eu vou voltar lá na minha casa, ok? Meu pai e minha mãe, eles ganhavam praticamente 2 salários mínimos e meio. E nos educaram, assim, com maestria, ok?
E era, né, a mesa lá de casa, o jantar, era menor do que essa aqui, sua aqui. Ó. E era o seguinte, chegava o salário, eles iam no supermercado, fazia a compra do mês que não enchia metade dessa mesa. Comprava passe escolar, que na época a gente andava de passe escolar, né? Aluno, ok? Para ir para a escola. Né? E minha mãe falava, agora vamos rezar para ninguém adoecer, porque não tinha dinheiro, ok? Mas 100% do recurso era alimentação e escola, ok? Eu até brinco lá em casa, por exemplo, aquela casinha de Coab, né? Que nem fechadura tinha, era aquele trinquinho, Sim. ok? Pô, todas as casas das ruas, com o passar do tempo, foram sendo reformadas. A única que não recebia uma lajota era a nossa, porque não sobrava dinheiro. A visão de longo prazo, né, a gestão de longo prazo deles, né, investiram dinheiro na gente, nas crianças, no estudo, na educação, e nos deu uma base para que a gente pudesse desenvolver sozinho. Né? Se autossustentável, ter liberdade de fazer aquilo que achei que é melhor. E deu muito certo. Agora, deu tanto certo na questão aí da aposta dos seus pais, na educação, no futuro dos filhos, e também deu certo o modelo implementado pelo senhor, pelo prefeito Pasolini, naquele primeiro mandato, quando assumia a gestão, tanto que foi reeleito no primeiro turno. Contra uma máquina forte, o sistema, o governo trabalhando pesado. Diversos partidos. O PT entrou todo mundo pra valer mesmo. Isso aí, mas a minha crença é que a política que entrega, ela é imbatível, ok? É por isso que eu aceitei o convite do Pasolini, que eu percebi que o pensamento dele era muito similar ao meu. Porque nós estamos aqui para servir, não é para ser servido da política. Né? Então, por exemplo, né, falando da Escola Viva, chegamos na Prefeitura de Vitória, tinha 4 escolas de tempo integral de 103 escolas. Se eu não me engano, agora já chegou a 50. Ok? E na época que no Espírito Santo Ação tentamos fazer escolas de tempo integral na Prefeitura de Vitória. Conseguimos fazer 3. Investimos para fazer 15. Ok? Por quê? Por falta de opção da gestão em priorizar esse ponto. E na minha forma de ver, não tem melhor política social do que uma educação de qualidade. O que é uma educação de qualidade? É a educação que liberta o cidadão para que ele tenha autonomia de tomar suas decisões independentemente de favor de Estado. Então, isso, eu fui fruto disso. Mas essa leitura aí, até mesmo o atual presidente da República já fez essa leitura, esse mesmo diagnóstico. Porque em uma das palestras ele disse que quanto mais as pessoas estudam, menos deixa de votar no PT, deixa de votar no partido dele, né? Tem vídeos que rodam na rede social ele falando isso. Ou seja, é uma leitura correta nesse sentido, porque as pessoas vão ficando mais sábias, né? Vão aprendendo um pouco mais. Por que o pessoal era contra a Escola Viva? Porque sabia que ia educar o melhor o povo e o modelo dele de viver do terrorismo de Estado, que é aprisionando as pessoas dependendo daquela migalha para sobreviver, sabia que eles iam perder espaço. Okay? Por que não fazem educação de qualidade? O Brasil gasta muito dinheiro com a educação, mas gasta em troço errado. Você viu agora aí a merenda escolar, 1 bi paralisado pelo Tribunal de Contas por suspeitas de falcatrua. Aí você, mexer com merenda escolar, isso é terrorismo, cara. Isso é terrorismo de Estado. E mexe naquilo que há de mais essencial. E é candidato a deputado federal. Okay? Então, sim, motivo pelo qual eu saí da minha, vamos dizer assim, minha comodidade é de não aceitar esse tipo de comportamento. Ok? Você tem uma briga política por espaço, divergências poder, fazem parte, né? Briga porque você quer fazer o melhor, eu acho que corretíssimo. Agora, meu amigo, pegar uma estrada, mudar o rumo delas para se beneficiar, se auto-indenizar, isso é terrorismo de Estado. Isso está rendendo, isso está rendendo. Aliás, o senhor já está entrando aí nessa temática de críticas a alguns posicionamentos, algumas situações que a gente tem vivido no Estado. Eu diria o seguinte, o senhor saiu da política, no momento o senhor está se dedicando muito mais às suas carreiras de negócios profissionais, mas a política não sai de ti. O senhor está sempre de alguma forma envolvido, o senhor é filiado ao PSD, está afiliado ao PSD, o senhor está sempre participando, dando sua opinião e tem lugar de fala. Tem direito, porque o senhor conhece da matéria, conhece do assunto, tem bons relacionamentos e, portanto, tem fontes seguras para falar sobre isso. Eu pergunto,
Como o senhor está enxergando o nosso estado, e aí partindo dessa questão, esse modelo de escola de tempo integral, por exemplo, e aí é só uma opinião minha, de que de integral não tem nada, né? Os meninos vão lá, estudam um pedaço e depois fica ali meio que jogando bola, passando tempo tocando violão ali. Aí é só prender os meninos num quadrado por um tempo maior do que o normal. Isso para mim na prática não é uma escola de tempo integral. Como é que o senhor está avaliando o nosso estado, a situação? A gente sabe que econômica não adianta ninguém dizer da situação econômica do Espírito Santo, porque isso não é de agora, isso vem de um outro momento. Tudo bem, há méritos por se manter o estado nota A, no que diz respeito ao tesouro, beleza. Mas isso é um trabalho contínuo. Como é que o senhor está avaliando tudo isso? Para a gente esmiuçar esse negócio aqui. A democracia, a base dela, o que sustenta você é a alternância de poder. Onde não tem alternância de poder, você gera um espaço, né? O Paulo chama de condomínio de poder, que começa a ficar perigoso. Vamos voltar ao exemplo da estrada. Qualquer lugar do mundo, isso seria uma imoralidade, né? Uma primeira-ministra acho que foi da Dinamarca, perdeu porque ela passou uma barra de chocolate no cartão de crédito corporativo. Teve um caso no Japão também. Que isso. Então, assim, aqui, o cara muda uma estrada, se indeniza em 3 milhões, desnecessário. Não, foi mais barato passar aqui, então teria ganho, teria economicidade para o Estado. Isso vira normal, porque à medida que você vai abrindo a sua moral, vai abrindo espaço para acolher os amigos, você vai perdendo a noção da realidade, né? Então, você tem lá o aeroporto de Cachoeiro. Segundo o Tribunal de Contas, a metade do valor foi gasto com um serviço que não existiu. Isso estão falando de 36 milhões. Dinheiro público. E que ninguém... Assim, e começa a ficar natural, ok? Tanto chegamos a ter um presidente condenado a não sei quantos anos, né? Aí vai lá uma tecnicidadezinha. Não, o processo tinha que ter começado aqui, começou ali. E se esquece os CEP, crimes. né? Isso. Aí o que vai acontecer? A sociedade vai adoecendo com isso. Porque o que mantém ali, né, o patrimonialismo é um obstáculo à democracia. Patrimonialismo é você começar a usar o privado, né, o interesse, aliás, é usar o público no interesse privado de grupos. Então, assim, e como nós tivemos um Estado ali, né, fatiando, nos primeiros 10 anos do Estado, nós pegamos o Estado num crime organizado. Você tinha o governo do Estado envolvido, você tinha o Tribunal de Justiça envolvido, você tinha a Assembleia envolvida e tinha grupo de extermínio, ok? Isso foi duro fazer, foram 8 anos. Ali estava todo mundo junto, juntou todo mundo para vencer essa fase, né? Tem que lembrar que hoje, né, nessa fase, nós tínhamos 8 mil presos, nós tínhamos quase 5 mil presos dentro de delegacia. Quem estava tomando conta dos presídios era a polícia militar. Nós fomos condenados pela ONU pelo jeito que tratávamos a área prisional no Espírito Santo. O Paulo, além de recuperar as finanças, prender as pessoas que estavam comandando o crime organizado, ele abriu mais 26 unidades prisionais. A preço de hoje dá em torno de 1 bi, 1 bi e 300. O que ele fez? Tirou os presos da delegacia, botou os presos dentro do presídio, criou a função das pessoas que tomam, hoje chama-se Polícia Judiciária, né? Criou mais de 1.000, acho que se eu não me engano... Polícia Penal. Polícia Penal, isso aí. Tinha pouco mais de 100 agentes que cuidavam de presídio, fez concurso, foi para 1.200, 1.300 pessoas, colocou no Estado, pegou a Polícia Militar, tirou de dentro dos presídios, tirou os presos de dentro das delegacias, colocou a Polícia Civil para tomar conta, ou seja, fez um investimento. Ele fez um investimento na área de recuperação fiscal do Estado, tirou o crime organizado e preparou vamos dizer assim, a área de segurança para punir aqueles que transgredissem a lei. Então, nós ficamos com mais vagas, foi a primeira vez e única que o Estado do Espírito Santo tinha mais vaga do que detentos. Como é que nós estamos hoje, Heridel? O governo que fica batendo no peito que melhorou o índice está surfando na onda dos outros. Hoje, vai olhar, dependendo da fonte que você tem, sabe quantos mandatos nós temos em aberto? Mais de 6 mil.
Opa, e quantos nós temos presos? Mais do que o número de vagas. Ou seja, voltamos àquela situação lá do início do século. Ter mais gente presa do que tem vaga e um monte de gente solto com mandado de prisão e não tem onde colocar. Vou botar um dia da delegacia de novo? É uma irresponsabilidade. Então surfou na onda do ajuste fiscal, né? Surfou na onda da reestruturação do sistema, surfou na onda da escola viva, que pegou o primeiro lugar, nós pegamos o Estado, quando nós implantamos a escola viva, e colocamos o Estado em primeiro lugar nacional. É muito legal isso, porque bacana. Pernambuco que era primeiro lugar. E o modelo que nós trouxemos da escola viva, quem idealizou foi um pernambucano, que é o Marcos Magalhães, que era o ex-presidente da Philips. Né? Aposentou, resolveu mexer com a educação também e construiu um modelo de escola de tempo integral. Né? Depois a gente pode falar um pouquinho disso. Então, o que ele fez? Botamos em primeiro lugar, pegamos lá da rabeira e botamos em primeiro lugar. Depois disso pronto, começou a se surfar, mas é que é igual uma casa. Se você não cuida, né, do futuro, ela vai se deteriorando. Então hoje nós já temos mais gente com mandado de prisão do que tem vaga para colocar, ou seja, o sistema começou a voltar. Corrupção inflando. E agora, nos últimos 2 meses, você está vendo o crime, o grupo de extermínio já atuando no Estado de novo. Ok? Já tem grupo eliminando pessoas que são ditas como indesejadas para a sociedade. Então, assim, nós gastamos 25 anos trabalhando e hoje, nesse condomínio de poder, está gerando toda essa estrutura. Fazer corrupção é normal, você pode fazer, que você vai ter o apoio do governo para ser candidato a deputado, para ganhar um foro privilegiado, ok? Investimento. Isso, vamos dizer assim, nós estamos pegando um ouro, que é o Estado, em termos de estrutura fiscal, e estamos dilapidando isso e não entregando o que precisa ser estruturante. Pega o exemplo da Prefeitura de Vitória. Não fizemos só ajuste fiscal, fizemos reestruturação. Nós viramos a cidade de frente para o mar, saímos de 4 escolas integral para 50 escolas de tempo integral, fomos o líder em alfabetização, ou seja, nós éramos uma vergonha em termos de alfabetização. Fomos a capital que mais avançou em alfabetização. Ou seja, não é só montar a escola integral, ela tem que ter objetivo. Claro. Que é estudar os nossos alunos. Então, essas anomalias políticas administrativas que o senhor mencionou, algumas delas aí dentro desse processo, acontece assim. O então governador Paulo Artung, ele de fato deve ser reconhecido por ter calçado, pavimentado o caminho para que o Estado retomasse, só que o tempo vai passando como se fosse uma onda, né? E aí eu poderia até, talvez fazendo comparação aqui, talvez lá no primeiro governo Lula, quando o então presidente Fernando Henrique faz um trabalho, dá uma ajustada na economia e Lula entra e surfa uma onda, e o seu primeiro Lula, vamos dizer assim, o Lula 1, como a gente fala, vai muito bem, fruto de um trabalho pavimentado. Me parece que nós temos algo que conversa aqui, uma coisa parecida com a outra aqui no Espírito Santo. Exatamente, você falou, fez uma lembrança aí que é muito importante. Quando o Fernando Henrique Cardoso se elegeu, né, a economia estava numa delicada, né? O plano real estava num modelo delicado. Todo mundo já ao ter feito o câmbio fixo foi erro, um errozinho que os idealizadores do plano real cometeram. E tinha que fazer a máxima desvalorização. E sabia que se ele fizesse, ele nunca mais ganhava a eleição. Ele disse, se é para o bem do Brasil, eu vou fazer. Fez e perdeu. Mesmo assim, conseguiu convencer grande parte, a disputa foi dura. Né? O Lula ganhou. Com a economia enxuta, superávit, conta ajustada, né? E pegou a onda internacional. Os 8 anos do primeiro ano, Lula 1 e Lula 2, nós surfamos, teve o trabalho feito anteriormente, ajustou tudo. O Lula também teve um mérito em 2003, ele fez uma reforma da Previdência dos funcionários, que também ficou esquecida na história, mas ela é importante. Né? Ele não fala porque o time dele essa palavra é a palavra proibida, né? Mas ele fez, e isso tem ponto positivo hoje, gera crédito hoje, né? Mas ele surfou. Aí eu faço com você uma comparação. Quando você compara o Brasil do Lula 1 e 2 com os seus pares
países no mesmo estágio de desenvolvimento, nós ficamos na rabeira. Não, você tá doido. Porque, na realidade, teve uma onda de commodities, explodiu o preço, o Brasil é exportador de commodities, então, como outros países. Só que eles aproveitaram melhor. E nós ficamos com a ideia que estávamos... É o que tem no estado do Espírito Santo hoje. Como pegou a onda feita pelo Paulo Artung, o atual governo, o que ele faz? Lembra lá, se você for pegar o parecer do Tribunal de Contas do final do Casagrande 1, você vê a desgraça que ele fez nas finanças do Estado. A onda vai baixando e os problemas começam a aparecer. Aí o Paulo voltou e pegou de novo, pegou com quase 1 bi negativo o caixa, entregou com 1 bi de caixa. Além disso, teve 2 processos que o governo do Paulo entrou na justiça contra os royalties do petróleo. Quem foi que recebeu esse dinheiro? No governo Casagrande. Aí okay? Fica fácil, né? Não. Então, assim, tem mérito? Tem. Ele não conseguiu destruir as finanças do Estado. É um mérito. Ok? Agora, aproveitou a onda? Não. O que ele fez de estruturante? Pega lá o plano de longo prazo, que até o do Espírito Santo tem ação, que é o S500. Olha lá os pontos estruturantes, são os mesmos que tinha no S 2025. Refaz, okay? então, assim, dá uma roupagem ali e reapresenta. Porque o primeiro planejamento estratégico do Espírito Santo em Ação foi para, pensando em 20 anos para frente, era o ano de 2025. Como estaríamos? Como gostaríamos que estivesse? Você vai lá, 262, estava duplicada, 101 duplicada, portos construídos, 0. Uai. Aí agora faço para mais, que é para 500, ok? Então, ou seja, nesse período, usou-se a gestão paroquial. Eu boto um calçamentozinho aqui, tiro ali, faço isso, fico bem com todo mundo bate pau, mas e o futuro? O futuro aí não é comigo, não, porque eu vou para o Senado. Aqui mesmo? Eu vou para o Senado, né? Então, assim, vem desafios enormes. E o Espírito Santo está numa encruzilhada, que a gente pode falar nisso aqui hoje. 42% da receita de ICMS do Estado vem de 2 fontes. 42% da receita do Estado vem de 2 fontes. 2 fontes que vão acabar. Uma é petróleo. Nós já produzimos 400 mil barris, hoje estão produzindo 200 mil barris. Não tem expectativa de novos poços no curto prazo. A tendência é o quê? Cair. Segundo ponto, os atacadistas. Foi o Paulo que criou. Quando o Paulo viu que o Fundap ia descer a rampa, ou seja, na época, tinha um grupo muito forte nacional querendo acabar com o Fundap, que era um benefício fiscal aqui do Espírito Santo. E quando ele percebeu, juntou ele e o Zé Teófilo e criaram o Compete, que hoje alimenta 24% da receita do Estado. Olha só, isso é um estadista. Isso é visão de futuro. Isso é um cara que olha para mim. Agora, o que o governo está deixando com a reforma tributária? Aí que é o segundo ponto que a gente ia abordar. Porque com a nova legislação, em 2033, 0 os benefícios fiscais. Como nós não duplicamos rodovia, não construímos porto, não fizemos a infraestrutura necessária para mantê-los aqui, acabando os benefícios, vai ficar aquele monte de galpão parado, vazio. Porque não está se fazendo nada. Chegaram outro dia e perguntaram para o secretário de Fazenda, qual é a solução? Não, nós vamos usar o Fundo Soberano. Pô, não fez nem conta. O Fundo Soberano não dá para 1 ano. Não, aí não tem como, né? Ia usar o Fundo Soberano. Então, ou seja, mais uma vez... E a ideia desse fundo não é para esse tipo de... Isso aí é apenas uma emergência, uma situação não... O Fundo Soberano tem que fazer um capítulo à parte, porque é um absurdo tão grande. Um governo que 40% das pessoas não tem saneamento básico. Separar dinheiro para investir em startup é você copiar o rico. Os fundos soberanos do mundo. São países extremamente ricos, com educação na lá tá ponta, tudo rodando. Você pode inventar moda, vamos dizer assim. Como é que você vai gastar dinheiro, guardar dinheiro para investir no futuro? Aí pega esse dinheiro e investe em startup, que não tem coisa mais arriscada. Eu invisto em startup. Não tem coisa mais arriscada. Isso não é função de Estado. Investir em startup, tira o tubo. Não, tem saneamento todo mundo, educação de ponta, saúde para quem quer, segurança. Tá sobrando dinheiro, gente. Opa, então vamos fazer um fundo? É isso que os países fizeram lá fora. Sim. Isso é para quê? Para o condomínio de poder. Vai lá futucar. Quem é que está recebendo dinheiro?
Complicado, Ok? complicado. Agora, dentre os problemas que a gente vive aqui no Espírito Santo, ou pelo menos que nós estamos vivendo de forma mais intensa nos últimos tempos, claro que isso é um problema a nível de Brasil, mas aqui no Espírito Santo tem se apresentado de forma desafiadora. Eu queria falar sobre a questão da segurança pública. Eu sei que o senhor é um crítico contundente a respeito. Nós tivemos algumas movimentações, vou chamar aqui de forma curiosas. Questão de sai delegado, entra delegado, envolvido nesse ou naquele problema. O senhor fez críticas duras. Como é que o senhor está vendo isso, hein? Olha, como tem um condomínio de poder instalado, ok? Esse condomínio se protege como? Usando as estruturas de Estado. Então, você pega as repartições da segurança, que deveriam ser, vamos dizer assim, a ponta de lança, a quarta forte, que é quem vai investigar. Porque isso é interessante. Por que o criminoso ele olha a possibilidade dele ser punido? Quando você olha nos crimes do Estado do Espírito Santo, quantos são punidos, meu amigo, você chega à conclusão fácil que o crime compensa. Ok? E o que eu estou falando de crime, Eridão? Às vezes, pode estar transvestido de uma legalidade, que é o caso, vamos voltar a falar da estrada. Sim, Ok? sim. Pô, como é que o cara vai lá, muda a estrada, passar na terra dele, avalia, ele se aprova e ele se paga. Vou fazer uma reunião comigo mesmo isso, ali. a menos que fosse assim, não, olha, o Estado vai ganhar X em passar por aqui, porque se passar por outro... Pô, ok. Mas, no mínimo, você tinha que fazer o quê? Olha, sou parte interessada, não posso me manifestar. Coloca os técnicos. Me parece, eu não tive acesso, me disseram, que o parecer dos técnicos foi contra, que não tinha motivo para fazer. Recentemente saiu uma decisão um documento falando, inclusive, pedindo devolução, inclusive. E esse cara continua sendo o candidato desse governo para ser deputado federal, cara. Então, quando você entra por aí você não dá o exemplo. Então, quando você não dá o exemplo, o líder não dá o exemplo, o que acontece com a máquina? Aí o praça lá, sem no direito também, tem uma bicicleta sabonete e pega e leva para casa. Ou ir lá, juntar os outros praças para acertar as contas com a vizinha que não gosta. Porque o exemplo... tem que vir de cima, né? É isso, exemplo arrasta. Claro. Discurso até convence. Mas o que arrasta mesmo é o exemplo. E qual é o exemplo que esse governo está dando? Tirou o delegado ali, que atuou num caso. Ó, você tá mexendo nos negócios aí, troca. Isso. Então, ou seja, chegou na Operação Baete, que é praticamente a única que saiu, montou... Olha como é que funciona. Botou um grupinho para fazer, só que a ideia deles é que eles pegassem uma coisa. E quando o grupo trabalhando, ele caiu, um outro aqui, puxaram, é aquele negócio, né? Quando pegaram a pena, quando puxaram, veio a galinha inteira, né? Vixe, Maria. E essa galinha, né, era poderosa. Opa, o que fizeram? Acaba com esse troço. Ou seja, o que falta é exemplo vindo do governo, né? Tem episódios aí que você vê que é aquela curvinha, né? Um governador uma vez me falou comigo, rapaz, quando eu assumi, um prefeito que foi assim, determinante na minha eleição, me ligou querendo que eu tirasse um guarda lá porque multou o filho dele. Eu falei assim, se eu fizer isso, a gente acaba o governo antes de começar. É isso que é exemplo. Ok? Porque passou clara a mensagem, vou perder o aliado, mas a estrutura funciona. Quando você pega hoje, você vai em todos os pontos. Essas áreas de investigação estão jogadas, você citou aí, estão jogadas ao relento, ou seja, não tem estrutura para trabalhar. Okay? E há clamores, me permito fazer um parênteses aqui, Lógico. há clamores, a gente tem contatos, conversa com muitas pessoas, de policiais que são silenciados mesmo. Infelizmente, são de forma velada, às vezes, são trocados de postos, e aí a gente recebe fala, poxa, isso, aquilo, a gente trabalha com mídia, só que até pra gente fica uma situação complicada, porque dependendo da gaveta que você vai futucar, você pode arrumar um problema. E como é que eu, aqui, um pequenino, vou brigar com uma máquina, com um monstro desse tamanho, né? Então a segurança pública nossa tem solução. Okay? Só que ela tem que ser estruturada. Você tem que ter, no mínimo, vaga para quem cometer crime, concorda? Se você não tem,
Aí o policial tem que solucionar. Vamos soltar aquele ali que é menos perigoso para botar esse que é mais... Já imagina o trauma que você causa o pessoal da segurança não confia na própria segurança. Então, esse elemento ela tem que ser reestruturada totalmente. O Ângelo Locari, que lá no primeiro governo Paulo, né, ele coloca muito claro, olha, chegamos, primeira coisa, opa, eu tenho que proteger o policial. Ok? Para quê? Porque ele tenha tranquilidade para trabalhar. Ou para isso eu tenho que... Qual a função dele? Tomar conta de presídio? Não. Vou voltar ele para a função que é patrulhar a rua. Para isso eu tenho que fazer o quê? Construir presídio. Pô, foi feito 26 presídios em 8 anos. Desses últimos anos, quantos foram feitos? Procura aí. Há uns projetos. A violência está aumentando. É óbvio. Se as pessoas que cometem crime você não tira da rua, o que acontece? Mais gente. Fica se estimulando indiretamente. Aí o pobre coitado do Nesse menino... caso, diretamente, né? Nem indiretamente, não. Aí o pobre coitado do adolescente está ali com a família pobre, como era a minha. Aí vê o outro que está cometendo crime andando de tênis novo. Moto. Ok? Aí o que ele olha? Fala assim, poxa... Tá dando certo aquilo o ali. exemplo que ele tá vendo, vê o pai dele trabalhar igual um, né, camelo no deserto. E vê o outro ali, o crime... Não acontece nada com a pessoa. Qual é o exemplo que está dando? Tem que ter uma estrutura, uma base familiar muito forte para resistir a essa tentação, né? Exatamente. Aí você pega, e essa parte da esquerda sempre quer o que fazer com a aí, família? Destruir a família. Gente... Mas entra para outro caminho. Então, assim, mas isso não acontece por um acaso, isso é orquestrado para ser assim. Essas pessoas, esse tipo de filosofia é para aprisionar o povo. É assim, eles não fazem isso porque não sabem que estão fazendo errado. Não, eles fazem porque eles acham que é assim que eles mantêm o poder e seguram o povo. Então, na segurança pública nossa hoje, o que precisa é de investimento, em capacidade principalmente de investigação. Mas se eu não abrir espaço para onde botar os investigados e condená-los, não resolve. Então tem que ter um investimento, voltar lá atrás, ok? Porque na realidade, na minha filosofia ou na minha forma de ver, nós estamos exatamente como estávamos em 2003. Inclusive do ponto de vista de quantitativo de policiais, né? Sim. Que é um déficit importante, tanto na Polícia Militar quanto na Polícia Civil do Espírito Santo. Você vai investir, botar mais, por exemplo, para aprender, botar onde? Ok? Isso tudo tem lógica. Tem estratégia, tem que ter uma sequência de eventos, ok? Não é individual. Aí fala, mas eles não sabem? Sabem. Eles fazem isso de propósito, ok? Tá lá no programa de governo. Não, vamos dar TV para preso, vamos dar yoga para preso. Opa, meu amigo, ok, você dá yoga para um cara que ganha salário mínimo, que está em casa com sua família, numa casa de 10 metros quadrados com 5 pessoas? Não, por que você vai dar para o cara que está preso? Não faz o menor sentido. Né? As prioridades estão invertidas. Né? Então, assim, a segurança pública ela tem que ser remontada. E tem gente no Estado, olha que legal, né? Tem gente no Estado que sabe fazer e já fez. Tem. Ok? E não estão sendo aproveitados. Por quê? Porque eles não sabem. Não, eles sabem. Eles querem política, né? Eles querem que continue assim. Porque a solução está dada, não é inovação, ok? Tem dados. Tem história, é só você pegar e mandar os manuais que você vai encontrar a solução. Primeiro, tem que fortalecer a capacidade investigativa. Tem que dar instrumento para investigar. Tem que ter estrutura independente. Ok? Estrutura independente. Porque tem uma portaria eu até citei num vídeo meu uma portaria em que o investigador ele tem autonomia de investigar. Porque às vezes esbarra por quem está até superior a ele. Então, sim, ele não tem como pegar o que... Ô, chefe, eu te achei que você... Não, meu amigo, você tem que... Então, tá lá na portaria que ele não tem que dar satisfação até concluir o inquérito para entregar e pronto. Apesar de, em especial no plano federal, a Polícia Federal tem dado um péssimo exemplo. O senhor Andrei lá, que é o diretor-geral da Polícia Federal, tentando interferir nisso, naquilo. Não, peraí, veja bem... Aí é o que você falou, de cima para baixo a coisa vai desestruturando, né? Você viu aquela lá que o policial que cuida da área de narcotraficantes, tem 9 anos, tem um processo contra ele, de que ele faz intermediação dos 9 anos. Complicado. Aí o secretário, o delegado, o Arruda,
Oh, mas toda profissão tem laranja podre. Meu amigo, se você sabe que é laranja, você tá aí para tirar a laranja podre, ô infeliz. Você tá aí para fazer o quê? Ah, não, realmente todo lugar tem laranja podre. Meu amigo, se você sabe que a laranja é podre, o resto e você tá, e você também é podre, porque a sua função, você não tem coragem de fazê-lo, não tem força para fazer, pede para sair, ok? Foi o que o Eugênio Ricas fez. Eugênio Ricas, que é da Federal, assumiu a secretaria. Quando chegou lá, viu que ele não ia conseguir comandar nada, quem comandava era o governador, por meio dos subs dele, ele pegou o boné e foi embora. Eu vim aqui para ajudar, não consigo, vou embora, ok? Então agora chegar no final, não, toda profissão tem laranja podre, meu amigo, sua função aí de chefe da polícia é olhar as laranjas podres e prender. A sua função é prender quem é podre na sociedade. Se você tem figuras na sua e você sabe, o que a sociedade espera de você é que você haja. Não é simplesmente, principalmente ser amigo. Tem outro caso aí de que um delegado estava traficando armas. Confessou, mas assumiu que não faria mais e o processo foi arquivado. Mas é parente, ok? Ixi, Maria. Então, assim, você vai vendo que o exemplo da base não tem como consertar. Então, eu acho que o exemplo do governo, ok? Não aceitar, né? Ter secretário preso, secretário de Fazenda, e uma semana, não, eu confio nele, tá lá enjaulado, ok? Opa, você tem que ter visão de Estado. Condomínio de poder, excesso de tempo no poder, gera os amigos que te dão trabalho. Aí eu pergunto para o senhor, já encaminhando aqui para a nossa reta final, como é que a gente vai fazer para fazer o esclarecimento junto à população? Porque do ponto de vista tradicional, a grande mídia, a gente já sabe que não vai fazer essa mensagem chegar. O senhor mencionou a palavra condomínio aí, a grande mídia parece que é meio partícipe ali, né? Tem uns contratos ali com a Secom, e aí então você não fala disso, eu não mexo disso, todo mundo fica feliz no final. O debate político ele é muito prejudicado porque a força da máquina, esse modus operandi do parlamentar ou de cooptar parlamentares para que não se manifeste, aí a gente vai ter poucos casos aqui no Espírito Santo que são deputados capazes de fazer o enfrentamento. Qual a esperança que nós temos? Nós estamos no ano eleitoral, professor. Me ajuda! Vou ajudar. 2002, nós estávamos numa situação muito similar à de hoje. E nos organizamos. O Paulo ganhou a eleição, Paulo Arthur? Não, foi um movimento da sociedade para colocar o Paulo no lugar. E deu estrutura para que ele fizesse o quê? Prender essas pessoas que estavam no comando do crime no Estado. E ele reestruturou o Estado. Então nós já temos a chave. Já sabemos como fazer. Nós já fizemos uma vez. O Espírito Santo, em 2002, se não era o pior, era um dos piores estados do Brasil para se passar, não era para se viver, né? Então, se o cara vinha do Rio para a Bahia, ele dava a volta por Minas para não passar aqui. Então, nós tínhamos, entre as 20 cidades que mais matavam no Brasil, nós tínhamos 4. Ok? Olha o tamanhozinho do Espírito Santo. Isso. Então, nós saímos dessa. Ok? Aí, como é que foi? Coragem. Pessoas como o Oridelmo está fazendo hoje. Mostrando que nós estamos errados, nós estamos no caminho errado. Aí você ouve, outro ouve. Hoje, né, nossas redes estão aí 10, 150, 50, 150 impactados. São pessoas que têm coragem. Naquela época, as pessoas tiveram coragem. Pega o Henrique Erkenhoff, que foi uma sorte do Estado, que era um desembargador federal que estava aqui, né, que é de Cachoeiro, mas estava aqui na época. Por exemplo, quando foram prender o coronel, o cara que era o comandante da PM, que a PM ficou com medo, ele pegou e subiu aquele morro, sozinho. Foi lá prender o cara. Então, assim, sempre aparece. Tem que ter alguém. Mas por que ele foi? Porque tinha um grupo trabalhando. Esse grupo hoje também existe. E ele está trabalhando para livrar o Espírito Santo desse crime organizado que já está instalado. Então, assim, nós estamos no ponto, já fizemos uma vez. Os atores, boa parte deles ainda estão em ativa, são endeusados no cenário nacional pela capacidade de tirar o Espírito Santo de onde tiraram e colocaram, né? E outros surfam nessas ondas. Então, é reconhecido nacionalmente e está à nossa disposição. Bacana. Então, assim, nós temos a mão de obra, temos o intelecto, temos a capacidade. Agora, falta o que você colocou, essa comunicação, descer para que a sociedade
Comece a olhar o Espírito Santo hoje, saia dos panfletários, que o Espírito Santo está aí bombando, que precisa... É só você comparar com outros estados similares, como eles se desenvolveram muito mais do que o Espírito Santo nos últimos anos. É o Paraná, né? A gente, para pegar um exemplo aqui Você próximo... fala Paraná é sacanagem. O Paraná, né? era Pelo um amor de patinho Deus. feio ali outrora. Olha o que é o Paraná. Em 6 estado anos, assim pequeno, né? Em 6 anos, 7 anos dos dois governos do Ratinho. Cara, e nós podíamos ter feito mais do que o Paraná fez. E não fizemos. Até porque, logisticamente, nós somos mais privilegiados Melhor, que eles. nós temos tudo melhor. Tínhamos tudo na nossa mão. Quando ele assumiu, o nosso Estado já estava equilibrado financeiramente, ele teve que reequilibrar o Estado. Ou seja, e fez. Então, nós temos capacidade intelectual, tem pessoas no nosso Estado que são desejadas em qualquer Estado no Brasil para estar comandando esse Estado. E esse grupo está trabalhando hoje com Pasolini, Artung, todo mundo junto, porque nós temos que recuperar, primeiro, a moral do Estado no sentido verdadeiro, ok? Não de mídia. Nós não podemos deixar o crime organizado se implementar. Quando esse grupo de extermínio hoje já está matando morador de rua, é porque ele entende que tem cobertura, ok? Aí vai para um campo mais perigoso. Perigoso. Né? Quando você vê o jeito que o comandante da PM hoje fala, ele está dando autorização para o cara fazer isso. Okay? E o Estado apoia, e que ele seja até candidato a deputado pelo partido do grupo, você vê que tem uma estrutura que está falando. E o cidadão vai ter que ser acordado. E cabe a nós, você, no seu trabalho aqui, eu no meu, isso vai contaminando, né, de uma forma positiva, passando a informação adequada, as pessoas vão se recolocando, se antenando, aí nós temos a chance. Sozinho a gente não vai fazer, nós temos que convencer a todos. E o convencimento é através do exemplo. Né? Então é nesse sentido que a gente tem que trabalhar. A esperança, estamos trabalhando, vamos continuar trabalhando para isso. Já vivemos, como o senhor bem colocou, e espero que a sociedade esteja atenta para esse momento político que se inicia de forma mais intensa a partir de agora, para que nos debates, para que nas rodas de conversa, temas que de fato sejam relevantes, como a gente está tratando aqui, possam participar. Não aquelas cortinas de fumaça, né? Porque aí começam a inventar umas cortinas de fumaça para tirar o foco e aí acaba prejudicando a informação de chegar onde ela tem que chegar. Nesse sentido. Aqui no nosso programa, no momento que a gente caminha para o final, a gente tem um momento aqui que a gente mostra algumas personalidades, algumas pessoas, algumas situações para o nosso convidado emitir pareceres, opinião, enfim, à vontade, do jeito que quiser. A gente chama de Fala Aí. Produção, vamos botar o Fala Aí para poder o nosso professor Aridelmo Teixeira emitir. A gente começa do mais fácil e depois vai apertando um pouco mais. Não deu nem tempo da gente falar muito sobre essa questão do Banco Master aí, que é um tema nacional. Mas falamos da corrupção. Mas falamos da corrupção, então de alguma forma englobou. Que é mesmo, isso. Este nobre senhor Ciro Nogueira, presidente nacional do Progressista, PP, ele recentemente se viu envolvido aí numa situação lá, tá dando uma polêmica, um quebra-pau. Como é que o senhor avalia Ciro Nogueira? Então, Ciro Nogueira, ele é uma figura, vamos dizer assim, tem poder. Muito. Muito poder. Ele domina o Congresso. Uma boa parte do Congresso vota de acordo com o que ele... O partido dele acho que é o segundo maior, o terceiro maior. Com a União Brasil, que é a federação que eles criaram, eles ficam maior. Que eles fizeram a federação com a União Brasil. Então, assim, o cara tem a maior bancada, ok? E como é que ele constrói isso? É troca de favores. Isso é condomínio de poder, ok? Então, se nós queremos um Brasil pujante, que entrega aquilo que tem de potencial, desde Cabral chegou aqui, nós somos o Brasil do futuro, né, o país do futuro. Falei né? isso no programa passado, isso. Não aguento mais ouvir falar esse negócio de isso. futuro, Então, gente. assim, enquanto a gente não eliminar a estrutura de esses condomínios de poder, o Brasil não vai andar. Correto. Ok? Então, como ele representa
É a velha política? Ciro Nogueira é do bloco da velha política? É o jeito da velha política, é a maneira hoje que opera no Espírito Santo. É a cartilha do PSB, a cartilha do PT, Eu a cartilha tenho do alguma PP. simpatia, sendo bem honesto. Mas eu acho que assim, errou feio aí nesse caso aí. Então, porque você deve estar olhando assim, o cara para chegar nisso tem muita capacidade. E a capacidade encanta. Ele chegou a ser Casa Civil de Isso. Bolsonaro. Não, ele comanda. Por que ele foi ser Ele é o Casa dono do Civil? Centrão, pronto, vamos resumir isso. É o dono do Centrão. Grande líder. Pronto. Ok? É o grande líder do Centrão. Então, assim, uma pessoa para chegar nessa posição tem que ter muita capacidade. Então, às vezes a capacidade acaba encantando. Agora, se você olhar a filosofia, se você tem uma expectativa de um país mais justo, mais igualitário, não é por aí. Esse modelo não vai nos levar lá. Vamos pro próximo, produção. Vamos pro próximo aqui que o professor tá descendo um machado sem dor. Outra situação, nós estamos aqui, já que nós estamos falando do ano eleitoral, Flávio Bolsonaro, senador presidenciável, também se viu envolvido. Eu confesso que eu fiquei broxado, vamos botar assim essa palavra, quando saiu aí o vazamento aí do negócio do filme ali, do dinheiro. Ele explicou, eu entendi. Não vai mudar a minha opinião em relação ao que a gente está pensando a nível de Brasil, mas dá uma broxada, não? Então, aí, como nós estamos trabalhando, o brasileiro hoje, né, uma parcela significativa quer a mudança, né, viu que o modelo que está aí é andando para trás, ou seja, o PT no poder, né, e olha as opções que tem, a gente esquece que no Brasil são 2 turnos. Uhum. Por que existe eleição em 2 turnos? O primeiro turno, você tem que votar na sua convicção, esquece o resto. Essa é a minha forma de pensar. Por que se tem 2 turnos na eleição? Porque você tem um volume maior de candidatos e se expõe à sociedade. Aí a sociedade olha assim, eu gosto, esse cara aqui me representa mais, tal. Só que no Brasil tem um negócio, uma cultura nossa, do cara não quer perder o voto. Eu não vou perder meu voto. Aí ele esquece, não, mas esse cara não vai ganhar. Mas é para isso que tem o primeiro turno, para que você possa olhar e falar, isso aqui eu quero. No segundo turno, você vai fazer aquilo que as 2 opções. O que nós chamamos de voto útil. O segundo turno é o voto útil. Né? Aí você vai olhar e falar, eu perdi, não, o meu não está aqui, mas dentro desses 2, qual que se aproxima mais do meu? É esse aqui, então eu vou votar nele. Isso é um voto mais elaborado, consciente. A maioria vai no oba-oba. Né? Então, o Flávio ele foi alçado a condição de presidenciável, ok? O pai, que tem uma inteligência política fantástica, né? Pegou e falou assim, não, esse aqui que vai ser meu candidato. Automaticamente, os outros, essa parte do eleitor que olha e fala assim, esse cara não vai ganhar, então, o que acontece? Mesmo não querendo, acaba indo pro lado. Então, a gente dá a ele um tamanho, né? Então, assim, ele rapidamente, pessoal, esse cara tem grande chance de ganhar. Mas ele tem uma plataforma de quê? Com base em que ele se posiciona? É o que nós estávamos conversando. Não corrupção, não isso, não aquilo. Quando apareceu a metade, ele também lhe faltou inteligência emocional para conduzir. De fato, a operação não tem nenhum crime. Sim. Ok? De fato, não tem. Mas o que pegou foi as mentiras. E o eleitor ter jogado limpo. Né? É o que eu... transportando um pouco para o americano, a única coisa que o presidente não pode fazer é mentir. Se ele mentir, ele cai na hora. Você lembra a do Bill Clinton lá? Nossa! Ele teve assim, ele, né, rodou para lá, mas ele teve que assumir. Que se ele falar, todo mundo já sabia, ele teve que assumir. Então, aqui faltou um pouco de inteligência, de base, de que, né, não tem nenhum crime. Mas eu pergunto pro senhor aqui rapidinho, até porque esse não é o foco principal da nossa entrevista, mas com tanta gente inteligente, com tanta assessoria, com tanto... Flávio não é iniciante não, gente. Nós estamos falando aqui de um senador, de uma família que tá na política X, o pai já foi presidente, o Carlos é um cara top, ou seja, meu Deus do céu, ninguém pode sentar numa mesa e fazer igual a gente tá fazendo aqui, tem esse BO aqui, vamos resolver logo antes que dá ruim? Então, se tem essa estrutura toda que você colocou, e é verdade, né? Só tem uma justificativa, é soberba. Ok? Então, se faltou
matriz, que a gente chama no negócio, matriz de risco. Lembra? Voltando lá no início, planejamento, ok? A primeira aula de administração. Isso, lá, é matriz de risco, ok? Olha, eu tenho essa coisinha, não é ilegal, mas pode ser usado. Podemos usar um exemplo. Nós, 2018, eu fui candidato e a FUCAP tinha um processo na Polícia Militar. Nós tínhamos vendido um curso para militar que foi questionado na Justiça. Ok? Uhum. Eu sabia que a primeira coisa que eu botar essa cara, o que apareceu? Eu fui lá e criei um site, botei o processo, todos os dados, ganhamos aqui, me preparei, deixei ele pronto. Na primeira matéria que saiu, eu falei, pessoal, só você entrar aqui, ó. Aí. Tá aqui. Nunca perdemos um, ganhamos na primeira instância, ganhamos na segunda, ganhamos no Tribunal de Contas, ganhamos no terceiro. Tá aqui. Ou seja, você... neutralizou o Você boato, ser acusado faz parte. Aliás, eu sempre digo isso. Né? Por exemplo, a política condena sem processo. Uhum. Né? Opa, se for olhar o fato dele ter ligado, ter visitado, nada disso é crime. Não. Ok? O governo, o PT, o Lula, ele cometeu crime. Total. Ok? E fica botando pro lado de cá, vai tá vendo lá. Por quê? Porque aqui tinha a bandeira de não crime. Mas isso não é crime. Mas mentiu. Ou seja, se abriu um precedente, né? E não foi uma vez só. Mediu uma cadeia. É. Nunca vi. Não, realmente eu vi, conheço. Não conheço. Não, realmente encontrei com ele. Não. Então, ou seja, esses elementos que, de fato, porque gera o eleitor olha né? para ele e fala, poxa, o cara tá aqui. Aí você vai levantar, tinha suspeita que quando chegar, voltaria os casos das rachadinhas, voltaria o caso daquela moça que morava lá não sei aonde, recebia salário. Das casas lá em Brasília. Casa em Brasília, 6 milhões, a chocolate que vendia, a maior loja da Cacau, acho que era Cacau Show. Não, é uma franquia de Copenhague. Copenhague, isso aí. Era uma franquia de chocolate que é a que mais vendia no negócio tal, pererê. Ou seja, isso iria voltar. Né? Se isso era suficiente para abalar a imagem construída de anticorrupção, ok? Aí cai uma bomba dessa, é igual você ficou, né? Você se sentiu, puxa vida. Caraca. Como é que eu defendo isso agora? Se eu tô falando mal do outro que faz isso, é um cara que vem em mente, né? Opa, não, agora, tava despreparado, não assumi. Então, assim, quando você pega alguém que não é a bola da vez e coloca, você corre esse risco. Né? Ele cresceu muito rápido, e se crescer muito rápido, te dá um salto alto que às vezes você não percebe o buraco. Vamos lá, produção. Pra gente ir pra reta final de fato. Chegamos mais perto, né? Lá, eu sempre falo com os meus convidados o seguinte: a gente bota primeiro os de Brasília, o pessoal de longe, aí o cara fica toda à vontade pra emitir opinião. Quando chega no regional, o cara, veja bem. Prefeito de Cariacica, inclusive, tá licenciado pra poder. Eu nunca vi isso, né? Licenciar um prefeito de um município pra fazer campanha pra um governador. Olha, eu não me lembro o nome, mas eu já vi casos desses, sim, até governador fazendo isso. Doideira, né? Não, é uma opção, né? É legal. Sim, poder tá pode, dentro claro, da lei. Claro. Quem vai julgar é a comunidade de Cariacica, se sentiu abandonado ou não. Isso aí. Ok. Mas tem ilegalidade? Não. Teve agora, semana passada, que ele foi condenado por expor um negócio da Prefeitura de Vitória. Opa! Começa também a falar, cai no mesmo patamar do outro. Mentira e pererê. Então, assim, fez uma gestão que a população de Cariacica gostou, sim. Reelegeu. Sim, okay? E muito bem, diga-se de passagem. Então, reelegeu, né? E está bem posicionado. Não conseguiu se posicionar politicamente para ser o candidato que ele gosta, no carro que ele gostaria, né? Mas está no páreo. Fez um bom trabalho. Na prefeitura, não conheço detalhes a fundo do município, da gestão dele, inclusive, mas quando eu olho, que eu vejo que o povo elegeu em primeiro turno com uma facilidade gigantesca em relação aos outros candidatos, aparentemente tem um trabalho feito. Os problemas ainda não acabaram, no sentido, já que ele está como coordenador, enfim, um dos principais atores aí desse processo junto à chapa do governo Ricardo Ferraz, para o processo de reeleição, ele vai ter um probleminha aí com a
Então, senadora Rose de Freitas, né, que tá ali, quer do partido dele, quer ser candidata, mas aí Tá o se bloco não colocando, já quer. veio de cima para baixo, Brasília já disse, ó, baleia, ó, cuida da Rosa O aí, bicho né? pegou, hein? É, Mas dentro da prefeito. briga partidária, todo partido tem a sua. Tem pouco espaço para muita gente. Então, tem É. sempre cotovelada, faz parte da política. Não, aí tudo bem, é do jogo, É né? do É jogo. do Aí jogo, é do não é jogo. É desleal. um desafio. Isso, é É um um desafio. desafio. Acomodar esses atores tão grandes, né? A um Rose, o pessoal ali que É um quer entrar na desafio. chapa ao lado de Casa Grande, é um desafio importante. Isso. Vamos lá, produção, pra gente ir aqui pra mais uma polêmica. Isso aqui acho que nem é muito polêmica, não, né? Presidente da Assembleia Legislativa, O Marcelo tá. Marcelo Santos. A Assembleia, ela tem. Geralmente, ela dá muita luz ao presidente, né? Uhum. Então, ele não era, vamos dizer assim, o favorito para ser eleito presidente, conseguiu se fortalecer, conseguiu se colocar, isso é mérito, né, de liderar e se colocar. Ele é bom, politicamente, ele Isso, conseguiu fazer, e sem ajustar muito, vamos dizer assim, movimentos muito drásticos, né? Aparentemente mais ponderado e tal, mas conseguiu manter a unanimidade, assim, a maioria. Em especial na reeleição dele, na reeleição, recondução, né? Na primeira ainda teve algum Isso. tumultozinho ali, tal, mas também o governo ajudou e a coisa foi apaziguada. Então, assim, é um político, né, bem posicionado para o próximo pleito. Bom nome, eu gosto do presidente. Vamos lá, produção, para fechar então o nosso último nome agora. Aguardei aqui para que Vossa Excelência pudesse emitir vosso parecer. Ex-governador, pré-candidato ao Senado. O senhor falou bastante aqui do modelo, da situação. Como é que é aí? Fala aí. Para governador, eu prefiro um estadista. O que é um estadista? Um cara que tem visão de longo prazo. Qual é o programa de longo prazo do ex-governador? Ele passou 12 anos no Estado. Você consegue levar uma coisa relevante que ele fez que vai mudar o nosso futuro? Duvido. Né? Então, ou seja, o que ele fez? Ele é um gerente. Ok? Muito mais a questão de manutenção, né? Exatamente. Vai fazendo manutenção. Ele é um cara de manutenção. Não é um estadista. O que o Estado do Espírito Santo precisa? Alguém de visão de futuro. O cara que faz terceira ponte, por exemplo, pensando lá na frente. Exatamente. Ele chegou a assinar, não sei se você se lembra, em 2014, ele chegou a fazer a licitação da quarta ponte. Perdeu a eleição, 10 dias depois cancelou o contrato, porque não existia nem como chegar, nem como sair da ponte. Esse papo aí. Então, assim, passou aqui 12 anos. Projetos estruturantes. Qual foi? Na segurança pública. Ele botou uma marca, falou, agora nós temos a melhor segurança pública do Brasil? Não. Vamos pegar uma parte da segurança pública, vamos lá. Eu tenho todo mundo condenado está preso? Não. Você vai para a educação, começou a andar para trás, pegou em primeiro lugar, já não está mais em primeiro lugar. Então, quando você vai olhando a entrega, mas ele está bem, porque é política de manutenção. Sim. Então você pega um negócio bom, vai fazendo política de manutenção, as pessoas vão, mas tá, né? É o que eu mais ouço. Mas entregou direitinho, né? Você está satisfeito com isso? Se não comparar, fica difícil, isso, né? Agora pega Paraná e compara os dois. Coitado, dá vontade de prender. Aí a coisa é complicada. Então, assim, nesse sentido, tudo bem, prestou um serviço para o Estado, não permitiu que as contas públicas se deteriorassem como se deteriorou no Casa Grande 1. Uhum. Então, o 2 e 3 parece que ele aprendeu a lição. Né? Então, esse é um ponto positivo, mas é o único. Os demais é de manutenção. E manter, como para manutenção, você tem que distribuir muito bolo, e distribuindo muito bolo não fica nada de impacto. Qualquer marola que vier, que nós começamos a citar, que é a reforma tributária e a redução dos royalties de petróleo, nós estamos contratados por uma catástrofe. Já no Espírito ficamos Santo, ali na e berlinda, vamos né? mais uma vez precisar reagir. E o momento de reagir é a eleição de 2026. É isso. Muito obrigado pela participação. Professor Idemo, é óbvio que o senhor é enciclopédia, a gente poderia ficar falando aqui, mas nosso tempo, infelizmente, é exíguo aqui. Agradecer demais a participação, o conhecimento, a forma de abordar. Tenho certeza que o pessoal que está assistindo aprendeu e pôde
ouvir e ver dados aqui, coisas que às vezes não fazem parte do grande debate aí na sociedade. Mas aqui no Conversando com o Dinho, a gente tem sempre a oportunidade de aprender um pouco mais. Professor, muito obrigado. E eu que agradeço. Sucesso para nós, o Espírito Santo merece. Tá certo, então. Você que ainda não é inscrito, lembre-se de deixar o seu like, se inscrever no canal, acompanhar o nosso conteúdo, esta e outras entrevistas também no Spotify. Grande abraço, gente. Até o próximo programa. Tchau!